É uma pena que quase tudo que envolva a surdez seja alvo de tanta polêmica, mas uma das coisas que mais causa confusão na cabeça das pessoas, quando a gente está falando desse rolê da deficiência auditiva, das pessoas surdas e tudo mais, é o seguinte: afinal, o certo é falar surdo ou o certo é falar deficiente auditivo? Gente, senta, pega um cafezinho e vamos conversar, porque se você quer se meter nesse rolê, você precisa estudar, você precisa se informar, você precisa conhecer a legislação, os números, os dados oficiais sobre a população surda no Brasil e no mundo. Então, começando do começo, bem no começo, a surdez tem graus: leve, moderado, severo, profundo. Você pode ter surdez neurosensorial, condutiva, mista. Você pode ter surdez num ouvido, nos dois ouvidos. Você pode ter nascido surdo, ter ficado surdo ao longo da vida. Pode ter ficado surdo subitamente também. Então, tem diversos tipos e diversos graus de surdez. Qualquer pessoa dentro do universo de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no planeta que possui algum grau de surdez é considerada uma pessoa surda. As pessoas costumam vir com esse papinho de eu não sou surda, eu sou só deficiente auditiva, ou eu não sou surda, eu tenho uma perda auditiva. Porque na cabeça das pessoas, equivocadamente, surdo é só quem não ouve nada. As pessoas não sabem que a surdez tem graus. Então, independente do grau de surdez que você tiver, é mais do que certo falarmos que você é uma pessoa com surdez, uma pessoa surda. E essa palavra surdo só afeta negativamente uma pessoa se a pessoa nem sabe o que é, jamais parou para pensar o que significa capacitismo. Capacitismo é todo tipo de preconceito e discriminação direcionados a pessoas com deficiência. E é isso que te faz acreditar que ser surdo é uma coisa ruim, horrível. Então eu não quero ser ligada a essa palavra, mesmo quando eu tenho uma perda auditiva. Então, o rolê da surdez exige muito estudo, muita reflexão e muita desconstrução de todas as bobagens que a gente aprendeu e de todas as fake news que a gente segue propagando por aí. Depois de entender que temos tipos e temos graus de surdez e que, independente do tipo do grau, podemos falar que você é uma pessoa surda, você tem que entender que nem todos os tipos e graus de surdez, segundo a lei brasileira, são considerados como deficiência auditiva. Por isso que não é certo quando as pessoas querem fazer essa divisão em surdos e deficientes auditivos, nesse sentido de identidade e essa papagaiada toda de identidade, de cultura. Aqui a gente está falando de números, a gente está falando de dados e a gente está falando da vida real. Se você quiser falar da bolha que acredita apenas nas coisas que você acredita e pensa do mesmo jeito que você, beleza, mas aqui a gente está falando mais da vida real, dados, números, fatos e legislação. Então deu para entender? Qualquer tipo, grau de surdez podemos falar pessoas surdas. Porém, nem todas as pessoas surdas são consideradas pessoas com deficiência auditiva pela lei brasileira. Por isso que muita gente fala assim: hoje eu descobri que eu tenho surdez leve nesse meu ouvido aqui. Quais são os meus direitos? Nenhum, porque você não tem deficiência auditiva pela lei brasileira. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo o que é que a lei brasileira considera como deficiência auditiva, inclusive com vários exemplos de audiometrias e tudo mais, tá bom? Então esqueça esse papo de qual é o jeito certo de falarmos sobre uma pessoa surda. Pergunta para ela como que ela quer ser chamada, se ela quer ser chamada pelo nome, que é o mais correto, tá, pessoal? Se ela quer ser chamada de pessoa com deficiência auditiva, porque pelas terminologias internacionais usadas hoje no mundo, nem se usa o termo deficiente, é pessoa com deficiência. E aí é bom dar uma estudada de por que isso acontece, porque faz muito sentido. Tem aquela galera que fala que mimizentos, deficiente é deficiente. Bom, capacitista é capacitista, né? Enfim, deu para entender? A surdez tem graus. Todo grau e tipo de surdez significa que a pessoa é surda, mesmo que ela não goste dessa palavra. Surdo não é só quem não ouve nada, tá? E nem todo tipo e todo grau de surdez é considerado deficiência auditiva pela lei no Brasil. Se você quiser fazer uma categorização, que as pessoas adoram colocar pessoas surdas dentro de caixinhas
Então, talvez você esteja querendo se referir a pessoas que são surdos oralizados, que eu expliquei no outro vídeo anterior a esse, é só assistir. Surdos sinalizados, que são os surdos que usam língua de sinais. É bacana que vocês conheçam os números da surdez no Brasil e no mundo. No IBGE, lançou ano passado os dados da Pesquisa Nacional de Saúde. A maioria da população brasileira com surdez, pessoas surdas no Brasil, não usa língua de sinais, ao contrário do que o senso comum pensa. E por que isso acontece? A quem interessa que todo mundo ache que surdo é só quem não ouve nada, que todo surdo usa libras? Você já parou para pensar nisso? Você tem alguma noção de como as verbas públicas destinadas a pessoas com deficiência auditiva são utilizadas no nosso país? Você já ouviu falar das tecnologias milagrosas de acessibilidade vendidas a peso de ouro para empresas e para o governo? Então, fica o convite, porque o buraco é bem mais fundo. Se você chegou aqui preocupadinho com cultura, língua, identidade, eu te convido a estudar um pouco mais, aprofundar mais o seu estudo, conhecer a diversidade da surdez, conhecer os números oficiais atuais, parem de falar em censo de 2010, parem de mentir que existem 10 milhões de surdos sinalizados no Brasil, atualizem o repertório, especialmente se você está metido em alguma tese, algum TCC e está aí em alguma universidade pública, escola pública, ensinando sobre surdez para as pessoas, tá bom? Um abraço para vocês e dúvidas deixem aí nos comentários.